Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Hoje nós vamos falar de sistemas operacionais com um foco maior no Linux. Alguém já ouviu falar? Alguém sabe o que é o Linux? Espero que sim. Se não, nós vamos ver um pouco mais desse sistema operacional hoje. Vocês já repararam que quando você vai comprar um computador e esse computador vem comparando, né, o mesmo computador com o sistema operacional Linux e sistema operacional Windows, o sistema Linux, ou que seja um Mac, o Linux ele é mais barato, uns 200, 300 reais. Vocês imaginam por quê? Para quem falou que é por causa da licença, acertou. Então, o Linux ele é gratuito e de código aberto. Isso significa que qualquer pessoa pode gerar a sua própria versão. Então, vários sistemas operacionais baseados no Linux foram aparecendo e eles são conhecidos como distribuições Linux. E o que muda de uma versão para outra? Vai mudar o propósito, o foco, as funcionalidades necessárias. Então, por exemplo, você já ouviu falar do Ubuntu? O Ubuntu é o sistema operacional Linux mais conhecido, um dos mais utilizados. Vocês já ouviram falar, por exemplo, do Android? Eu tenho certeza que você tem um celular ou tem algum conhecido que tem um celular que tem um Android. Então, o Android é uma dessas variações. Então, cada marca, Motorola, Samsung, eles vão ter a sua versão, eles vão fazer algumas adaptações ali. E aí vem a pergunta, tá, já vi que é um pouquinho mais barato, mas por que eu devo utilizar o Linux? Uma vez que ele é gratuito, você não precisa de pagar para usar. Mas onde que ele é mais utilizado? Quando você pensa, você, uma pessoa só, vou ter um desconto de 200, 300 reais em um computador, nem é algo tão grande. Mas agora imagine uma empresa com 10 mil computadores, ela economizando 200 reais por computador nessa licença só do Windows. Ainda tem vários softwares ali, várias aplicações que elas vão também precisar de licença. O Linux ele traz também bastante estabilidade e segurança, que a gente pode tratar disso em outros tópicos. Então, para o usuário comum, né, eu quero simplesmente um computador e eu quero que ele seja um computador barato, ele tenha uma resposta rápida, a gente tem versões, né? O Linux ele tem trazido boas interfaces, fazendo uma navegação intuitiva e também ele tem lojas, né? Tem marketplace, onde a gente pode baixar as aplicações que a gente quer. Diferente do que era há 20 anos, né? Há 15, 20 anos, você praticamente não tinha muita janela, você tinha que ir mais nas linhas de comando. Então, para quem quer ter uma experiência razoável com o Ubuntu, você já está habituado com o sistema operacional Windows ou Mac e quer ter uma experiência similar, eu sugiro o Ubuntu. O Ubuntu ele vai ter bastante animações ali, ele vai demandar um pouco mais de processamento, um pouco mais de memória, mas você vai ter uma experiência bem próxima do que a gente tem com as versões do Windows hoje. Agora, para quem quer uma versão bem compacta, bem enxuta, eu sugiro instalar o Mint. Então, sempre que eu tenho alguma máquina virtual, que eu preciso de fazer algumas emulações, eu utilizo o Mint. Agora, se você quer o meio do caminho, eu quero uma experiência legal, mas eu tenho algumas restrições de memória, mas não são tantas, eu sugiro vocês utilizarem o Lubuntu. Então, o Lubuntu ele é uma versão light do Ubuntu. Ela vai ter esse balanço entre performance e boas interfaces. Como que ele consegue isso? Uma das formas de você ter uma experiência interessante é transições, alguns efeitos que acontecem ali na tela. O Ubuntu ele vai remover essas animações e instalações desnecessárias. Por causa disso que ele consegue ter uma experiência próxima do Ubuntu, mas é um pouco mais compacto. Agora, se o seu foco é segurança da informação, segurança cibernética, aí eu já sugiro você o Kali Linux. Então, nele já tem várias ferramentas para você fazer teste de penetração, dentre outros tipos de testes ou ataques que você pode lançar. Então, mais um motivo. Garanto que
ou você utilizava ou você ainda usa o pacote Office, o Microsoft Office. Então ali você tem sistemas como Microsoft Word, o Excel, o PowerPoint. E existe versões, né, por exemplo, o LibreOffice, ele traz uma versão similar ao Word, onde você consegue fazer a edição dos seus textos, dos seus documentos. E ele é gratuito. Então, novamente, se eu tenho uma empresa que tem 10 mil computadores, não ter que pagar por essa licença e ter um software que resolve o meu problema é uma boa saída para as empresas. Ao longo dos anos, né, principalmente nos últimos 2 anos, as coisas têm mudado um pouco. O Google, né, tem o seu pacote ali, tem o Google Docs, o Google Planilhas, o Google Sheets, o Google Slides. Então, esses softwares eles estão na nuvem, né, e esses sistemas na nuvem, a Microsoft também está buscando uma migração. O do Google ele é gratuito, o do Microsoft eu acho que tem módulos que você consegue de forma gratuita. A Microsoft lançou porque eles estavam ficando para trás, né? O fator nuvem, que a gente pode discutir em um outro curso aqui no canal, ele tem mudado a forma como as aplicações estão sendo desenvolvidas e também como as pessoas estão utilizando. É muito bom você conseguir acessar um documento de qualquer lugar. Então você não fica restrito à memória do seu computador. Você já tem uma interface de uma empresa onde você consegue acessar os seus documentos. Mas isso a gente deixa para um próximo vídeo. Então, em resumo, o que eu queria passar para vocês nesse canal é que sistemas operacionais, né? A gente precisa de sistemas operacionais e o Linux, ele é fundamental quando você está falando ou de massa de usuários ou, por exemplo, quero desenvolver um site, eu preciso de hospedar esse site em um servidor. E eu vou precisar de acessar esse servidor por meio de linha de comando. E se eu não tenho que pagar a licença, isso ainda fica mais viável, porque provavelmente você já está pagando por aquele servidor. Então, nesse curso, nós vamos falar, né? Estamos falando aqui de sistemas operacionais, depois a gente vai falar de linha de comando, de sistema de controle de versões e vamos aprender a utilizar eles um pouco mais. Beleza? Espero que o conteúdo tenha sido legal para vocês, que possa ter ajudado vocês e vamos para a próxima aula. É isso aí. Valeu!